então, como é que estão vocês? Vocês estão bem? Estão se cuidando? Estão preenchendo a apostila nova, né? Novas atividades, novos conteúdos. Hoje, então, teremos matemática e geografia. Então, vamos iniciar por matemática. Vocês lembram na última aula que a professora trabalhou com as frações decimais, tá? O que eram as frações decimais? É aquelas que têm a ver com as partes divididas em 10, em 100 ou 1000, tá? Então, aqui nós tínhamos um inteiro dividido em 10 partes, cada parte é um décimo, tá? Aqui nós temos o inteiro dividido em 100 partes e pegamos nós pegamos um centésimo. E aqui nós temos o inteiro dividido em 1000 partes e se pegarmos uma, duas aqui, teremos milésimos. Se eu pegar duas, 2 milésimos. Se eu pegar 10, 10 milésimos. E hoje nós vamos dar continuidade. Nós vamos trabalhar com a fração centesimal. Nós vamos trabalhar com essa que é dividido em 100. Por quê? A fração dividida em 100 vai dar origem à porcentagem. Nós já lemos textos, inclusive esses dias, que traziam informações em forma de porcentagem, tá? Que usa este símbolo aqui, ó, tá? Então, ele já está aqui dizendo porcentagem, tá? Então, é o quê? Que vem do 100, tá? O inteiro é o 100, tá? O 100 é o inteiro, tá? Não é o 100%, tá? 100 é o inteiro, que é o 100%. E o 100 dividido em outras partes, né? Vai ser a porcentagem. Por exemplo, 1, que eu pego aqui, vai ser 1%. Se eu pegar 2, 2%. Tá bom? Então, nós vamos ver agora, lá na apostila de vocês, a professora colocou lá algumas imagens. A professora colocou a plaquinha aqui, né, do centésimo, lá na apostila em forma de desenho para nós estudarmos um pouquinho a porcentagem. Hoje nós vamos dar início, tá? Então vamos prestar bem atenção de onde que surgiu a porcentagem. Vamos lá então. Aqui nós temos na matemática, dia 6 de outubro de 2021. É a página que vocês têm que estar lá na apostila de vocês. Então, fração centesimal e porcentagem. As frações são utilizadas para representar partes de um todo, de alguma coisa. A palavra porcentagem apresenta ligações estreitas com a ideia de fração, uma vez que significa partes de 100. Ora, se é a parte de um todo, então é uma fração. A porcentagem possui representação através de uma fração centesimal, cujo denominador é igual a 100, ou um número decimal. Então, nós temos aqui, ó, esta aqui é a fração centesimal. É um inteiro que foi dividido em 100 partes. Então, nós temos o denominador 100, tá? Então, aqui nós vamos ter já a ligação ao exemplo aqui, ó. 20%, ó. 20% é a mesma coisa que 20 sobre 100, tá? 20 centésimos. É algo que foi dividido em 100 e pego 20. Então, se eu pegar aqui, ó, 20%, vamos riscar aqui, vai dar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, olha, 20 centésimos. Ou eu pintei 20% aqui do meu inteiro. 5%. São 5 sobre 100, ó, 5 centésimos é a mesma coisa que 5%, porque o inteiro foi dividido em 100 e eu peguei 5 partes, tá? De um inteiro dividido em 100 eu peguei 13 partes, tá? 13%. Agora, vejam aqui, ó, se eu pegar, vamos pegar esse aqui novamente. Esse inteiro aqui, ó, eu dividi em 100 partes e tomei 99, né? Só ficou uma de fora aqui, né? Então, 99% é quase o inteiro, tá? O inteiro é 100. Então, 99 centésimos ou 99%.
72% é a mesma coisa que 72 centésimos, tá? Isso aqui para vocês entenderem, então, a equivalência, tá? A fração centesimal e o número em porcentagem. Agora vamos ver aqui, nós temos uma malha quadriculada que é semelhante a esse aqui, tá? Esse aqui representado agora em desenho. Então, nós temos aqui uma fração 48 centésimos. Então, aqui tem que ter o tracinho, né? 48 centésimos é igual a 48%. Muito bem, agora para nós fazermos aqui. Agora nós vamos ter quantos aqui, ó? Cada linha tem 10. Então, eu vou ter quantas linhas? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 5 vezes 10, 50. Quantas partes foi dividido aqui, ó? 10 vezes 10 é 100 centésimos, né? 50 centésimos é igual a 50%, tá? Essa daqui, ó, foi dividida em 100. E quantas que eu peguei aqui, ó? Cada uma é 10, ó. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. E 1, 2, 3, 4, 5. Então, é 75 centésimos. Ou 75%. Tá? Eu pintei. Agora, nós vamos representar aqui. Vocês podem olhar que nós temos aqui fração centesimal e também número em porcentagem. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pintar 20 centésimos. Quantos que eu vou pintar? Peguem lá os lápis de cor de vocês e vamos pintar. 20 centésimos. Então, foi dividido em 100 partes e eu vou pintar 20. Então, eu vou pintar duas linhas, tá? Uma que tem 10 e mais uma. Então, tenho 10, 20. Então, representei aqui 20 centésimos, tá? 20 centésimos. Vamos um pouquinho mais além aqui. 20 centésimos é igual ao quê? 20%, tá? Ó, isso aqui é aqui, ó. Agora, essa aqui é para pintar 50%. Quantos eu tenho que pintar aqui? Isso, eu vou pintar 50. Então, eu posso pintar de qualquer lado, né? Vou pintar aqui, ó, 10, 20, 30. Deixa eu fechar aqui bem fechadinho. 30. Não, é 50. 40, 50. Então, eu pintei 50%, exatamente a metade, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse aqui, 50%, ele é igual a qual fração? 50 sobre 100, né? 50 centésimos. Aqui agora nós temos 25%. Quantos que eu vou pintar? Eu vou pintar 25. Vamos lá. Vamos pintar 25. Vou pintar uma linha que tem 10. Mais uma com 10, vai dar 20. E mais 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? 25 centésimos, 25%. Então, 25%, 25 aqui de um total que era 100. Então, vamos ver aqui a fração equivalente também, ó. Foi dividido em 100 e pintado 25. Então, 25 centésimos ou 20%. Nesta outra aqui, ó, eu tenho 75 centésimos. Quantos eu vou ter que pintar aqui, já que ele foi dividido em 100? Eu tenho que pintar 75, né? Então, vamos lá, eu vou ter que pintar 75. Vamos lá, 10, 20, 30. Já pintei 30 aqui, pinta bem bonitinho. A professora pintando ligeiro, daí não fica muito bonito. Mas vocês vão fazer com calma. Daqui, 40. Então, 50, ó, já pintei metade, ele é mais que a metade, ó, 60, 70, 71, 2, 3, 4, 5. Aqui, ó, 75, então, mais que a metade. Ele é a mesma coisa que o quê? Que 75% do total,
tá? Seguindo adiante, vamos virar a página da apostila. Temos mais atividades aqui. Aqui diz assim, ó. O numerador tem 10 e o denominador 100. Então, esse 100 vai virar este símbolo aqui da porcentagem. Significa que foi dividido em 100 e pego 10, tá? Então, esse aqui é 10%, que 10 centésimos, igual a 10%. Agora, vamos fazer esta atividade aqui. Passe as frações abaixo para porcentagem. Então, 10 centésimos, é o que tá aqui em cima, ó. Fácil, então é 10%. Vou passar tudo agora para porcentagem. Então, se tem o 100, tem que ter o porcento. Quanto? 15. Então, esse 100 vai virar esse aqui, ó. Agora, eu tenho 20 e o 100 vai virar o símbolo de porcentagem, 20%. 25 centésimos é a mesma coisa que 25%, tá? E aí, vocês vão fazer os demais sozinhos agora, né? Senão vocês ficam muito mal acostumados. Agora, vamos para o contrário. Agora, nós temos a porcentagem e vamos passar para a fração centesimal. 84%, então, foi dividido em 100, que esse aqui é o 100, né? E eu peguei 84, 4. Daí, nós temos 26 centésimos. 26%. Esse aqui é porcento, vale 100. Então, é 26 dividido por 100. 47%, nós temos 100, eu peguei 47. Vamos ver aqui, então, esse aqui vai me indicar que é 100. E eu peguei 67, então 67 centésimos, tá? As demais vocês farão sozinhos, tá? Então, esta aqui são as frações centesimais. Elas derivam lá da fração com o denominador 100, tá? Retomando aqui, ó. Esse denominador 100 indica aqui, ó, porcentagem, tá? Porque já dentro da palavra porcentagem está o 100, tá? Está o 100 aqui escrito já na palavra porcentagem, então por 100. O total é 100 sobre 100, não inteiro. 100 sobre 100, que é o inteiro. Tá? Que é aquele 1, né? Certo? E o de cima sempre está sendo, foi dividido o de baixo, pego o de cima. Depois nós vamos calcular também, tá? Isso aqui é hoje para entender. Na próxima aula, nós faremos cálculos. Retomando, então. O 100 vai ser o nosso inteiro na porcentagem, tá? 100% aqui. O símbolo é esse aqui, né? Então, a fração centesimal é aquela que é dividido por 100. 100 partes iguais. Por exemplo, aqui, ó. 64 centésimos é a mesma coisa que 64% de um total de 100. O meu inteiro é 100. Tá bom? Então, seria isso a aula de matemática. Até mais. Estamos agora com a aula de geografia. Hoje nós vamos falar sobre os meios de transportes. O homem, então, desde que ele existe, né, desde a sua evolução, ele nunca ficou parado, principalmente no início lá, né, na história, na pré-história, o homem ele andava muito, ele não permanecia no mesmo lugar, tá? Ele era muito nômade. Aí ele andava de lugar em lugar, mas como que ele andava? De carro, de ônibus, de bicicleta? Não, ele andava a pé, né, por grandes e grandes distâncias. Ele carregava as suas coisas, ele carregava a sua caça nas costas, né? Aos poucos, tudo foi evoluindo, tá? Eles descobriram a roda e dali da roda eles conseguiram transportar suas coisas, inventaram um veículo bem simples, mas que o ajudava no transporte. E com isso foi tendo muita evolução nesses meios de transporte, até chegarmos ao dia de hoje e não sabemos ainda como será futuramente, né? Até a invenção do primeiro carro, né?
que foi, não faz muitos anos, né, o primeiro carro, em relação à história lá da Idade da Pedra, né, do homem ainda que vivia nas cavernas, né. Então ele sempre necessitou de transportar. As pessoas necessitavam de transportar seus produtos de um lugar para outro. Lembram na história do Brasil que os portugueses viajavam até as Índias para buscar produtos, né? Então esse ir e vir de buscar, de levar produtos, necessitava de meios de transporte, tá? E eles iam como? Eles iam em caravelas, que era o meio de transporte da época, né? As caravelas eram movidas ao vento. Hoje nós já temos os navios, né? Os grandes graneleiros, navios enormes, que são à base do motor mecânico, né? Não viajam mais ao sabor do vento. Existem ainda barcos à vela, né? Mas são mais para lazer e competição. Para o transporte, cada vez é necessário mais e mais meios, cada vez mais rápidos. Nós percebemos nas ruas da nossa casa, a rua da cidade, né, os veículos e os transportes que existem, né? Existem aqueles próprios para transportar pessoas de um lugar para outro. E existem aqueles outros que servem para transportar mercadorias, tá? Estão lembrando de alguns? Pois é, quem tem carro em casa sabe que este é um veículo que transporta algumas coisas da gente, né? E também nós, as pessoas, tá? E quando nós vamos ao supermercado, todas aquelas aqueles produtos na prateleira foram transportados por um caminhão, né, para ele chegar ali, tá? Então hoje nós temos vários tipos de meio de transporte a nosso dispor, tá? Nós temos os aéreos, nós vamos ter os terrestres e os aquáticos, né, os que andam na água, tanto no rio como no mar. Os aéreos, que são os aviões, e os terrestres nós temos vários, né? Vários tipos de veículos que são terrestres. Tá? E eles sempre estão em evolução e eles servem então para nos prestar um serviço. Vamos conhecer alguns. Lá na página do livro de vocês, que a professora indicou ali, nós temos o mapa do Brasil, lá na página 113, né? 112 e 113. Se vocês olharem, nós vamos ter aqui as estradas, né? Aqui fala, né, dos caminhos que eles percorrem, né? Aí na página 114 e 115 também está mostrando os meios de transportes, né? Ali um bem antigo, depois os mais atuais, está mostrando também as estradas, que são as vias de transporte. Sobre as vias de transporte nós vamos estudar na próxima aula. Hoje nós vamos conhecer esses transportes. Na história também, tá? Porque eles também fazem parte da história, né? Eles também evoluíram, tá? Eles serviram para muitas coisas. Vejam aqui na nossa cidade, quando eu contei para vocês lá do negócio da erva mate, né? Da história da erva mate, da produção, que a nossa cidade produzia bastante e carregavam nas barricas e levavam nos carroções. Só que levar nos carroções demorava muito. Aí o que surgiu? A navegação pelo Rio Negro, tá? Onde o transporte com aqueles barcos levava muito mais carga do que os carroções levavam, tá? Então surgiu um outro caminho para levar, não era mais a estrada, era agora o rio. E depois veio ainda a ferrovia, que está aí até hoje, tá? Então nós temos várias vias de transporte e vários veículos que podem transportar os produtos. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre isso. A professora preparou uns slides, vamos prestar atenção. É através dos meios de transportes que é possível deslocar pessoas, animais e mercadorias de um lugar para o outro, e muitas vezes com rapidez. Mas nem sempre foi assim. Antigamente não existiam meios de transporte, então, há milhares de anos atrás, os seres humanos só se locomoviam a pé e encontravam obstáculos como mares e rios ou distâncias muito longas. Isso tudo motivou a criação dos primeiros meios de transporte. A canoa de troncos de árvores foi o primeiro a ser construído. E com a invenção da roda, há mais de 3.500 anos atrás, fizeram muitos outros transportes, como as bigas, que eram puxadas por animais. Os europeus utilizavam naus e caravelas,
E foi com eles, com essas embarcações, que eles chegaram ao Brasil em 1500. 400 anos atrás, vieram as carruagens, que eram usadas pelas pessoas mais ricas. Mas no Brasil, antes dos portugueses chegarem, quando ainda era habitado somente pelos indígenas, naquela época já existia meios de transportes. Eles usavam canoas, feitas com troncos de árvores, e até hoje são usadas. Quando os portugueses chegaram, trouxeram carroças, carros de bois, que foram usados para transportar carne, couro, cana-de-açúcar e outros produtos de uma vila para outra. Há mais ou menos 400 anos, o interior do Brasil ainda era desconhecido pelos portugueses. Então, os bandeirantes e outros grupos de pessoas saíram em busca de metais, pedras preciosas e indígenas para serem escravizados. Essas expedições contribuíram para formações de estradas, além de contribuir também para o surgimento de novas cidades do interior do Brasil. Bom, como vimos, os meios de transportes servem para facilitar a vida das pessoas e trazer algum tipo de conforto. Mas para os escravos, esses meios de transportes eram um trabalho doloroso. Nessa época, os escravos formavam a principal mão de obra e muitos transportes eram movidos pela força humana. Há 250 anos atrás, surgiram os balões, que foram os primeiros transportes aéreos inventados. Há 160 anos, diversas ferrovias foram construídas. A intenção era fazer o café chegar ao porto com mais rapidez. A primeira locomotiva no Brasil era a baronesa, construída pelos ingleses. Os bondes foram os primeiros transportes públicos no Brasil, eram transportes coletivos. Os primeiros carros eram movidos a vapor. Os carros movidos a gasolina foram inventados há pouco mais de 100 anos. Há 100 anos atrás também, o brasileiro Santos Dumont inventou o avião 14 bis. Agora vamos conhecer as vias de transporte, que são os locais onde os meios de transporte se locomovem. A ferrovia é o sistema de transporte de trilhos. A rodovia é por onde os veículos circulam. Atualmente, as rodovias são as principais vias de locomoção de pessoas e de mercadorias no país. A ciclovia para as bicicletas. As hidrovias, onde circulam os veículos aquáticos, como o barco, por exemplo. E a aerovia, onde transitam os transportes aéreos. Então, crianças, viram a evolução dos meios de transporte? Olhem agora na apostila de vocês. Nós temos lá um caça-palavras. Então, nós temos aqui vários meios de transporte, né? Nós temos ônibus, ali nós temos o avião, o trem, a bicicleta, o navio, a moto, então, tem helicóptero, tem foguete, né? Tem o trem, tem... vários aqui, tem até o cavalo, né? Bicicleta ali, tudo. A canoa. Então vocês vão achar essas palavras aqui, tá? Vão pintar a palavra e vão depois também pintar os desenhos. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão separar quais que são os aquáticos. Vamos ver ali os aquáticos, né? Vocês vão separar desses que vocês encontraram. Aquáticos, quer dizer, aqueles que andam na água. Qual deles ali que nós podemos colocar? O navio, né? Navio. Depois nós temos para colocar também os terrestres. Terrestres. Quais que são ali? Que são terrestres. Ó, aqui do lado eu vou pôr para vocês, que é a charrete, né? A charrete, era muito usada antigamente. O meio de transporte. E temos o aéreo, né? O aéreo, que é pelo ar. Que nós temos lá, temos o avião, né? Avião. O avião, né? Ele tanto carrega a carga como pessoas, né? Ao mesmo tempo, tá? E existem aviões que só carregam cargas, assim como os trens, né? A maioria dos trens hoje carregam produtos, uma carga, né? Não transportam mais pessoas como era antes, tá bom? Então façam esta atividade, depois ali ainda tem, ó,
Escreva o nome dos meios de transporte que você já utilizou, que você lembra que você já utilizou. Você já andou de bicicleta, você andou de carro, de ônibus escolar, né? Se você já andou de navio, de barco, de bote, de bateira, né? De canoa. Se você já andou, que nem às vezes você vai lá pra praia, andou de ferry boat, né? É um meio de transporte que atravessa de um lugar para outro no mar, né? Ou no rio também. Você já andou de balsa. Você já andou de avião, que chique, de avião, de trem. Teve passeio de trem esses tempos, né? Aqui na cidade, né? Quem que andou? A Maria Fumaça, andar de trem, né? Então vocês vão vendo lá de caminhão, vocês vão colocar lá, a professora colocou 3 linhas lá, vocês vão colocar aquilo que vocês já andaram, não precisa ser agora, ou ano passado, tá? Que vocês já usaram esses meios de transporte, tá bom? Então obrigada pela atenção e até amanhã.